Graça e paz, meus irmãos, mais uma vez. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu gostaria de vos convidar nesta manhã a meditarmos na palavra do Senhor, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 43 até o 48. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 43. Glória a Deus, aleluia. Senhor, Glória a Deus. Aleluia. glória a Deus. Todos acharam? Glória a Deus. Está escrito assim. Mateus 5,43. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Desse modo vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o seu sol igualmente sobre maus e bons, e cair a chuva sobre justos e injustos. Com efeito, se amais aos que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem também os publicanos a mesma coisa? E se saudais apenas os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem também os gentios as mesmas coisas? Portanto, deveis ser perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Jesus, nesta manhã, a Tua palavra foi dita. E nós recitamos aqui, Senhor, brevemente, coisas que saíram dos Teus próprios lábios. E queremos, meu Deus, em nome de Jesus, viver conforme o Senhor viveu, pensar conforme o Senhor pensou, agir conforme o Senhor agiu, Deus, porque esse é o único caminho. Não há outro caminho para o Pai, a não ser o Senhor mesmo. Senhor, não há igreja que seja o caminho, não há homem que seja o caminho és Tu, Jesus, em nome de Jesus. Por isso nos ajuda a permanecer neste caminho em nome de Jesus, a permanecer firmes em Ti, a jamais nos desviarmos da Tua presença e que o Teu nome seja glorificado. Dá-nos a graça da Tua palavra nesta manhã em nome de Jesus. Fala conosco e que o Teu nome seja engrandecido em nome de Jesus. E que todo mal, todo o poder das trevas contra a igreja do Senhor nesta manhã seja repreendido agora em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Os irmãos podem assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, nós lemos aqui a passagem extremamente conhecida das Escrituras Sagradas, o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. Talvez, junto ali com o Salmo 23, uma das passagens mais lidas, mais conhecidas, mais comentadas das Escrituras Sagradas. E aqui o Senhor Jesus ele nos ensina muitas coisas extremamente interessantes, como ali no versículo 11, ele nos mostra, ele nos anuncia algo que vai na contraposição, na contramão daquilo que nós normalmente pensamos. Mateus capítulo 5, versículo 11, está escrito assim: felizes sois, ou bem-aventurados sois, quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa no céu. Quando nós olhamos alguém sendo perseguido, e em verdade vos digo que existem muitas pessoas hoje, nesse exato momento, sendo perseguidas, sendo torturadas, sendo humilhadas, simplesmente por um motivo: por acreditarem em Cristo e não abrirem mão da sua fé. Verdade. Existem pessoas hoje, meus irmãos, que estão presas em contêineres, sendo chicoteadas, sendo surradas, foram expulsas de casa, perderam seus empregos, perderam suas famílias, simplesmente porque acreditaram em Cristo. Mas não obstante as dificuldades, elas fizeram o quê? Elas permaneceram firmes. Quantos já não foram decapitados? Quantos já não foram humilhados, mortos por amor ao Evangelho? Mas aquilo que parece ruína aos olhos do mundo, aquilo que parece destruição, aquilo que parece um fim aos olhos daqueles que nos veem neste mundo, Jesus chega aqui e na contramão daquilo que o mundo diz, ele diz: alegrai-vos e regozijai-vos.
porque será grande a vossa recompensa nos céus. Glória a Deus. Glória a O Deus. Senhor Jesus está dizendo aqui, meus irmãos, que assim como Ele foi perseguido quando Ele esteve neste mundo, nós também podemos ser perseguidos. Assim como Ele carregou uma cruz, nós também teremos que carregar. Mas Ele está dizendo também que quando nós estivermos ali sofrendo, sendo humilhados, sendo torturados, sendo perseguidos por amor ao Evangelho, que a nossa recompensa é muito grande nos céus. E é assim, é nessa recompensa que nós devemos, pois, nos regozijar. Por quê? Porque os carros passarão, as casas passarão, até a família passará. E a única coisa que permanecerá será o tesouro que nós estamos acumulando na eternidade. Glória a Deus. E ali, quando nós chegarmos na eternidade, como o irmão Carlos tanto diz, lá sim nós nos banquetearemos com o nosso Senhor. Comeremos pão e tomaremos vinho com Glória a Ele. Deus. E não será por 1 ou 2 dias, mas por todos sempre, em nome de Jesus. Aleluia. Por isso, meus irmãos, em nome de Jesus, não importa a dificuldade pela qual nós viemos a passar, como eu disse, inclusive, uma sexta-feira, ainda que nós passemos pelo vale da sombra da morte, pelas trevas mais tenebrosas e terríveis das nossas vidas, permaneçamos firmes em nome de Jesus, porque grande é a recompensa que Ele tem preparado para cada um daqueles que o amam. E aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e o coração do homem não percebeu e nem pode chegar à compreensão dele, é o que Deus tem preparado para nós que amamos ao Senhor. Aleluia. Por isso, você hoje está sendo perseguido por amor ao Evangelho de Cristo. Alegre-se em nome de Jesus, se regozije, porque grande é a sua recompensa na eternidade, em nome de Jesus. Aleluia. Jesus aqui no capítulo 5 de Mateus, ele vem indo em talvez quase todo ele na contramão do mundo, nos trazendo perspectivas diferentes daquilo que as pessoas normalmente acreditam. Como eu dizia agora há pouco, quando nós olhamos alguém sendo perseguido, alguém todo machucado, ferido, perdeu o emprego, perdeu a família, perdeu tudo por amor a Cristo. Quando o mundo olha, ele reputa aquela pessoa como uma pessoa sem graça, né? Como dizem, um desgraçado, perdeu a graça, é um mendigo, humilhado neste mundo, mas Deus está vendo ele com grandeza, porque grande é a recompensa dele no céu. Aleluia. E aqui por várias vezes, meus irmãos, Jesus diz assim: ouvistes que foi dito aos antigos, versículo 21. Versículo 27, ouvistes que foi dito aos antigos, versículo 33, versículo 38, versículo 43 mais uma vez. Ouvistes que foi dito aos antigos. E aqui no versículo 21, Jesus diz: ouvistes que foi dito aos antigos, não o matarás. Aquele que matar terá de responder no tribunal. Só que depois que Jesus diz aquilo que foi dito aos antigos, ele chega e ele diz assim: não, podem ter dito isso para você. Podem ter dito para você que o certo é aquilo, que você não deve fazer aquilo ou aquilo outro, mas eu, porém, vos digo: todo aquele que se encolerizar contra seu irmão terá de responder no tribunal. Jesus aqui, ele contrapõe a lógica do mundo, ele contrapõe o raciocínio do mundo, a justiça do mundo. Ele está dizendo aqui: os antigos dizem, não mate. Mas eu estou dizendo, Jesus, estou dizendo, não se encolerize contra o seu irmão. Aleluia. E aqui mais à frente nós vemos o mesmo raciocínio. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometas adultério. Jesus chega e diz o que, irmão Carlos? Eu, porém, vos digo: todo aquele que olha para uma mulher com desejo libidinoso já cometeu com ela adultério em seu coração. Jesus, meus irmãos, ele está aqui no capítulo 5 de Mateus, elevando o padrão de justiça. Ele está mostrando para nós, para mim e para você, que se nós quisermos ter uma recompensa no reino dos céus, que a justiça é um pouco mais elevada. Aleluia. Né? E tem uma passagem aqui versículo 20, aqui no próprio capítulo 5. Olha o que ele está dizendo. Capítulo 5, versículo 20. Com efeito, eu vos asseguro que, se a vossa justiça não ultrapassar a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Jesus aqui ele estava dizendo para os judeus daquela época, para homens comuns, para uma multidão, que se eles não fossem mais justos do que os escribas e do que os fariseus, que eles não entrariam no reino dos céus. Tocando isso que o Jesus, nosso Senhor Jesus, disse para aquelas pessoas naquela época, para os nossos dias, ele está dizendo mais ou menos assim: irmão Carlos, se a tua justiça não ultrapassar a justiça dos pastores, dos presbíteros, dos diáconos deste mundo, você não vai entrar no reino dos céus. Glória a Deus. Aleluia.
Porque nós sabemos, meus irmãos, que não é porque o homem tem um cargo, não é porque o homem está na frente ou está pregando que necessariamente ele é justo. E hoje, assim como naquela época, os escribas e os fariseus haviam muitos justos, mas haviam muitos corrompidos também. E assim é nos nossos dias. Por isso nós vemos tantos escândalos de adultério, de traição, de corrupção no meio da igreja. E ele está dizendo para mim e para você, Cleison, que se a nossa justiça não ultrapassar a dos presbíteros, dos pastores da nossa época, nós não entraremos no reino dos céus. Jesus está aqui no capítulo 5, meus irmãos, quebrando tudo que nós achávamos que era verdade. A gente costuma entrar na igreja e achar que o pastor é a pessoa mais santa do mundo, que nós precisamos nos espelhar nele e que ele vai fazer tudo certo para sempre. Mas Jesus está dizendo aqui, sabe aquele lá que está na frente, sabe aquele lá que tem autoridade, se você não for melhor do que ele, você não vai entrar no meu reino. Aleluia. A referência não é o pastor, a referência não é o presbítero, a referência é Cristo Jesus. Glória a Deus. Ele é a referência, meus irmãos. É nele que nós devemos, pois, nos espelhar. Aleluia. E se um pastor, ou seja quem for, um dia te decepcionar, talvez você não esperava que ele fizesse algo que um dia ele fez. Foi pego em adultério, foi pego roubando dinheiro da igreja, foi pego maltratando os irmãos, foi pego fazendo seja o que for. Não se decepcione com Cristo, porque aquele homem não necessariamente tem alguma coisa a ver com Cristo. Independente do que os homens fizerem com você, seja e tenha como referência sempre a Cristo, em nome de Jesus. Glória. Eleve os teus olhos para o monte de onde vem o socorro, e aonde vem o Senhor, em nome de Jesus. Se os homens te decepcionarem, olhe para o céu, porque Ele é a referência em nome de Jesus Cristo. Eu não sou perfeito, nenhum de nós é perfeito. Por isso olhemos para Cristo em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, como eu dizia aqui, é extremamente interessante que Jesus ele vem elevando o padrão de justiça. Ele vem nos mostrando que para entrarmos no reino dos céus, nós precisamos fazer muito mais do que nós achávamos que deveríamos, que precisávamos fazer. E como eu dizia aqui, versículo 27, não cometas adultério. Jesus está dizendo, não, você não precisa só não cometer adultério. Você não pode nem olhar desejando. É um nível além. Aleluia. Você não pode olhar, você não pode desejar. Glória a Deus. Você não tem que manter simplesmente o seu corpo são, você tem que manter a sua mente sã, a sua mente em Cristo, em nome de Jesus. Os seus pensamentos, os seus sentimentos precisam estar purificados e em Cristo, em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus, meus irmãos, se quisermos, pois, entrar no reino dos céus, a nossa justiça precisa ultrapassar a dos escribas e a dos fariseus, dos religiosos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Versículo 33. Ouvistes também que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos para com o Senhor. Mas Jesus, porém, eu, porém, vos digo, não jureis em hipótese alguma. Não jureis em hipótese alguma. Nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés. Nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque tu não tens o poder de tornar um só cabelo branco ou preto. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passa disso vem do maligno. Meus irmãos, não prometeis, não jureis, não vos comprometeis, mas dizeis simplesmente sim ou não para qualquer coisa. Por quê? Porque nós não sabemos e nem controlamos o dia de amanhã. Aleluia. Quem controla as coisas é Deus, em nome de Jesus. É algo que muitas pessoas fazem hoje em dia, mas extremamente, Jesus aqui ele fala de forma extremamente enfática, que o que passa do sim e do não vem do maligno. Por isso sejamos convictos nas nossas declarações em nome de Jesus, e se houver algo que nós não concordemos, dizemos não em nome de Cristo, e se houver algo que nós vamos fazer, declaremos sim, e se nós dissermos que sim, façamos em nome de Jesus. Aleluia. Porque o cristão, meu amigo, meus irmãos, meus amigos, em nome de Jesus, ele deve ser um homem de palavra. Não é mesmo, Carlos? Verdade. Um homem de palavra. As pessoas, na época do irmão Carlos, e eu tenho muito isso comigo, o homem, se ele diz que vai pagar, se ele diz que vai fazer, se ele disse que ele é aquilo ou não é aquilo, ele tem que ser, ele tem que fazer aquilo. Eu não consigo dever R$1 para seja quem for, quanto mais 1000. Então, em nome de Jesus, sejamos homens, sejamos varonis em nome de Jesus, sejamos firmes, convictos na nossa palavra.
Que as pessoas não venham precisar de nós, de nota promissória, de cheque, ou de seja o que for, mas se nós dissermos, que se o irmão Carlos um dia disser para alguém, eu vou te pagar, que seja certo, em nome de Jesus, que ele vai receber, que a pessoa vai receber o seu dinheiro. Porque a nossa palavra de crente precisa ser mais certa do que qualquer outra coisa, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Passemos, portanto, para o versículo 43. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. É interessante, meus irmãos, que Jesus, ao longo de todo o tempo, ele dizia, como nós temos conversado aqui, ouvistes que foi dito. Ouvistes que foi dito. Havia um ensinamento sobre várias coisas na época que Jesus vinha quebrando. E se nós vermos o que as pessoas diziam sobre os inimigos, era algo que estava na contramão daquilo que Jesus tinha convicção e que ele ensinava aos homens. Os homens, naquela época, eles ensinavam o quê? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. E versículo 38, olho por olho e dente por dente. Mas diante de cada um desses ensinamentos, ensinamentos individualistas, ensinamentos egoístas, ensinamentos que os homens amavam simplesmente a si mesmos, as suas famílias, os homens buscavam simplesmente aquilo que lhes beneficiavam. Jesus vem trazendo uma perspectiva diferente. E ele diz, não, eu porém vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E aí desse modo vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Aleluia. Glória Foi a Deus. feito, se amais os que vos amam, que recompensa tens? Não fazem também os publicanos a mesma coisa? Se saudais apenas os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem também os gentios as mesmas coisas? Nós ouvimos o que foi dito. E esse mundo, meus irmãos, nós sabemos bem como ele é. Ele não mudou. Assim como Jesus, naquela época, ele disse que os homens diziam, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Da mesma forma ainda é hoje. Os homens no mundo, eles amam aqueles que lhes amam. Eles amam aqueles que lhes fazem bem. Eles amam aqueles que têm algo para lhes oferecer. Quando você entrega, quando você é útil, quando você é necessário, quando você ajuda uma pessoa em alguma coisa, aí você ama. Mas a partir do momento que a pessoa perde a utilidade para você no mundo, você deixa de amar. As pessoas neste mundo, meus irmãos, elas amam com base na utilidade, muitas vezes, com base na necessidade. Mas o amor que Jesus Cristo nos traz aqui e nos convoca como uma necessidade, como um requisito para sermos filhos do nosso Pai que está no céu, ele vai além. Aleluia. Jesus ele nos convoca hoje, meus irmãos, a não amarmos aqueles que nos amam, a não amarmos a nossa família simplesmente, ou não amarmos simplesmente os nossos irmãos, mas ele nos convoca e nos convida em nome de Jesus a amarmos os nossos inimigos em nome de Cristo. Aleluia. Aleluia. Isso é algo quase Glória a Deus. impossível aos olhos do mundo. Quem é hoje que nós conhecemos que ama alguém que lhe persegue, alguém que é um inimigo declarado dele? E é isso que Jesus está nos pedindo hoje. Se há alguém que te fez mal, se há alguém que fez tudo para você, não crescer na vida, ou destruir a sua vida, ou fazer todo tipo de coisa que lhe pudesse degradar, Jesus está dizendo aqui, ame em nome de Jesus. Ore por essa pessoa em nome de Jesus Cristo. Esse é o padrão de Cristo, meus irmãos, em nome de Jesus. Ele está hoje elevando a justiça, elevando o nível do nosso cristianismo em nome de Jesus, e nos mostrando que independente do que é ensinado lá fora, independente do que os antigos nos disseram, Ele está nos dizendo hoje aqui, ame em nome de Jesus incondicionalmente, porque eu amo e vocês devem amar também. Amém, glória a Deus. Porque um dia, irmão Carlos, nós também fomos maus. Glória a Deus. Um dia nós também fomos inimigos de Deus. As nossas obras não passavam de trapos de imundície. Jesus olhava para nós e não via nada de bom. Mas quando nós ainda éramos inimigos de Deus, quando nós não servíamos a Ele, éramos sem Deus e sem esperança no mundo, quando da nossa boca saíam blasfêmias e maldades, o nosso corpo só fazia tudo aquilo que não prestava. E nós éramos inimigos declarados do Senhor. Ele olhou lá do céu e Ele derramou a sua graça sobre nós. Aleluia. Quando nós éramos inimigos dele, Ele derramou a graça dele sobre nós. Ele nos perdoou todas as nossas faltas, todos os nossos pecados.
E se hoje estamos aqui é porque Ele nos amou quando nós ainda éramos seus inimigos. Glória a Aleluia. Deus. Glória a Deus. E a mesma coisa, pois, que Ele fez conosco, façamos com os outros também, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu me lembro de um testemunho que eu ouvi uns anos atrás, de um missionário que ele estava no campo missionário, não lembro agora qual país, né, acho que foi na década de 90, mais ou menos. E ele, em meio às suas missões que ele realizava para proclamar o nome do Senhor, ele foi preso. Eu acredito que foi um país muçulmano, não me recordo agora, mas ele foi preso. E os torturadores, os homens que pegaram aquele homem, né, eles estavam fazendo de tudo, envidando todos os esforços possíveis e necessários para fazer com que ele fizesse uma única coisa: negasse o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles queriam a todo custo fazer ou ouvir aquele homem blasfemar do nome de Jesus. Eles bateram, e eles humilharam, e eles torturaram, e eles ameaçaram aquele homem de todas as formas possíveis, mas ele não negava o Cristo. Aleluia. Até que me lembro que em determinado ponto da história, um dos soldados, um dos homens que o prenderam, colocaram ele de joelhos, né, e ele pegou o joelho, o soldado pegou o joelho dele, né, ele começou a levantar dessa forma, bem no rosto dele, bem no maxilar, com toda a força. Ele batia uma vez, batia outra vez, e imagina uma dor terrível, talvez o maxilar soltando, o dente quebrando, sangrando toda a boca dele, talvez ali o cérebro, né, dava aquela tonteada, e aí batia. E em meio, né, enquanto ele estava ali, naqueles segundos, a gente sabe quando está passando uma situação difícil, né, parece que o tempo não passa, e a gente está passando um sofrimento terrível, né, e naqueles instantes que ele estava sendo tão humilhado, ele começou a sentir uma raiva terrível daquele homem, ele começou a sentir um ódio daquele homem, ele não sabia o que fazer, né, porque era uma dor alucinante, ele sentia talvez fosse morrer, né, e naquele momento que ele começava a se enraivecer daquele homem, Jesus vem para ele e fala: ame como eu amei. E aí, em meio às joelhadas que ele tomava no seu rosto, ele levantou o rosto para cima, ele olhou bem nos olhos daquele homem, só que ele olhou de uma forma diferente. Ele olhou com amor. Ele olhou amando aquele homem que lhe batia, que lhe dava joelhadas no rosto. E aí o amor foi tão grande que exalou pelos olhos, exalou pela face daquele missionário, que o soldado não conseguiu mais bater nele, se constrangeu pelo amor que ele via resplandecendo da face daquele homem, e ele se ajoelhou. Ele disse que ele queria também aquele mesmo amor e aquele mesmo Deus, porque ele nunca tinha visto aquilo na vida dele. Aleluia. Ele viu o amor transpirando nos olhos daquele homem. Glória a Deus. Ele amou aquele que lhe perseguia, ele amou aquele que lhe torturava, que lhe humilhava. Quem, pois, pode amar alguém desta maneira? Aleluia. Nós não temos capacidade, como eu já disse muitas vezes. Aleluia. Mas Ele tem, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós não vamos conseguir, mas sabe qual é a boa notícia de hoje, meus irmãos? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Glória a Deus. É verdade. Nós não estamos sozinhos. Verdade. Nós não enfrentamos a Satanás sozinhos, porque nós não teríamos a menor chance. Glória a Deus. Nós não enfrentamos a nossa carne sozinhos também. Mas sabe aquele que morreu na cruz? Glória a Deus. Aleluia. Sabe aquele que estava lá na cruz, meus irmãos? Glória a Deus. Uma coroa de espinhos na cabeça, todo machucado. Aleluia, Jesus. Quando ele estava ali na cruz, os homens passavam, meneavam a cabeça, humilhavam, cuspiam nele. Glória a ti. Falavam todo tipo de atrocidades e gritavam: não foste tu que salvaste aos outros, salva-te a ti mesmo agora. Aleluia. Aleluia. Enquanto os homens passavam e humilhavam e falavam mal dele, zombavam dele, sabe o que ele fez? Ele gritou bem alto: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Aleluia. Aleluia. Jesus tinha ali diante de si inimigos, homens que perseguiram ele durante todo o seu ministério. E em meio ao seu momento de maior sofrimento, Jesus diz e clama ao Pai: Senhor, perdoa-lhes. Por quê? Porque eu continuo amando a cada um deles. Não importa o que eles me fizeram, não importa o mal que eles me fizeram, eu continuo amando a eles. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E é esse amor, meus irmãos, que Jesus quer para nós.
Ele elevou, pois, o padrão de justiça. Aleluia. Aleluia. E se nós não transcendermos a justiça dos escribas e dos fariseus, nós não entraremos no reino dos céus. Aleluia. E no finalzinho do versículo, capítulo 5, Jesus ele diz: portanto, deveis ser perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Jesus, meus irmãos, ele veio à Terra, ele veio e esteve como homem para nos mostrar que é possível, que nele nós podemos sim todas as coisas. Glória a Deus, é verdade. Nós não conseguimos amar os nossos inimigos, meus irmãos, mas quando nós estamos ali, dispostos a obedecer à vontade do Senhor, e quando nós oramos pelos nossos inimigos, surge um amor sobrenatural que não vem de nós, por aqueles que nós detestávamos. E aqueles que outrora detestávamos, agora nós amamos, porque nós temos o amor de Glória a Cristo, Deus. em nome de Jesus. Aleluia. Por isso, meus irmãos, já finalizando as minhas palavras, amemos. Esse é o mandamento. Glória a Deus. Não importa quem, em nome de Jesus. Aleluia. Amemos. Amemos, 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 amemos e amemos. Porque este é o primeiro e maior mandamento. Amar em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Olhamos de pé, aqueles que puderem, em nome de Jesus, vamos orar. Aleluia. Fiel, tu és fiel, Pai. Maravilhoso, glorificado seja o teu santo Glória a nome. Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és santo. Senhor, não temos Glória a palavras Deus. para te agradecer, Deus. Santo, santo. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos chamou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos tirou desse mundo de trevas, desse mundo terrível. Obrigado, Senhor, porque o mundo dizia isso e aquilo, mas hoje o Senhor nos mostra que o Senhor, porém, nos diz: amemos em nome de Jesus. E Deus Santo, em nome de Jesus, obrigado pela tua presença no nosso meio. Aleluia. Eu te peço, meu Pai, em nome de Cristo, nos ajude a sermos perfeitos, como o Senhor é perfeito, meu Deus, em nome de Jesus. Nos ajuda a amar. Em nome de Jesus, Senhor, nos Glória a ajuda Deus. a liberar o Glória a perdão. Deus. Nos ajuda, Senhor, a amar os que Em nos nome de perseguem, Jesus. a amar os que Aleluia. nos detestam, em nome de Jesus. Glória E a que o Deus. teu Glória a nome Deus. seja engrandecido. Derrama da tua graça, Senhor, sobre as nossas vidas. Como a Shirley leu aqui no início do Aleluia. culto, que o Senhor possa derramar do teu Espírito como aguaceiro que ensopa a terra, e que o nome do Senhor seja engrandecido em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Que toda Deus. corrente e toda prisão das Aleluia. trevas sobre as nossas vidas sejam quebradas. Em nome de Que em Jesus. nome de Jesus nós sejamos como Cristo, sim. Nós vamos viver como Ele, sim, em nome de Jesus. Porque a graça de Deus é maior do que os nossos pecados. A graça de Deus é maior do que o nosso passado. E não importa se nós somos fracos, nós sabemos hoje que Ele que morreu na cruz por nós é forte. E é Ele, Glória a e não Deus. nós, que nos dará a Aleluia. força para vencermos todo o pecado. Que toda maldição sobre a vida de qualquer um de nós hoje aqui seja quebrada. Aleluia. Em nome de Glória a Jesus. Deus. Se Satanás está procurando tragar algum de nós, nos lançar no inferno, eu repreendo todo o plano do Satanás em nome de Jesus. E que o nome de Deus seja glorificado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.